E eu quero convidar também o Dr. Thiago Lessa, que sempre está aqui também juntinho com a gente no programa. Doutor, fique à vontade para se apresentar e falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Oi, Suzana, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou especialista em direito imobiliário, trabalho com direito sucessório também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento sucessório, é uma coisa que é um serviço jurídico que tem crescido muito nesse momento de pandemia. As pessoas estão preocupadas realmente com a sucessão dos seus bens, para que eles não se percam e que não haja briga entre os herdeiros, enfim, vários benefícios que o planejamento sucessório traz para quem está se planejando realmente, para não ter não deixar nenhuma bomba, na verdade, para os seus herdeiros. Briga entre herdeiros é realmente algo que é quase que impossível de acontecer, e por isso o planejamento sucessório que o Dr. Thiago Lessa vai trazer hoje para a gente, para ensinar todos vocês que estão presentes sobre planejamento sucessório. Doutor, fique à vontade, pode abordar um pouquinho o seu tema, daqui a pouco eu entro para falar com o senhor. Oi, Suzana. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório, né? Como as pessoas não gostam muito de falar sobre esse tema, sobre morte, mas é importante que as pessoas tenham cada vez mais a consciência no Brasil de que é importante realmente que você disponha sobre os seus bens de uma forma que eles não se percam na hora da sucessão. Então, o planejamento sucessório, ele vai buscar instrumentos para que aqueles bens, muitas vezes constituídos ao longo de toda uma vida, de bastante trabalho, né, eles não se percam e evite também brigas entre os herdeiros. O planejamento sucessório ele tem inúmeras vantagens, né? Uma das principais vantagens que eu costumo dizer do planejamento sucessório é que ele evita a briga justamente entre os parentes que estão sucedendo alguém que faleceu. Então, a gente tem alguns casos célebres. A gente tem o caso, por exemplo, do Gugu, né, que é um caso atual. O Gugu deixou um patrimônio de R$1 bilhão. E esse patrimônio, por causa de um planejamento sucessório que poderia ter sido feito, mas não foi, ele vai ter um litígio enorme. Você já vê que tem companheiro dele, que tem a esposa, filhos, todos discutindo esse patrimônio. Teve um outro caso também muito famoso, há pouco tempo atrás, que agora já está no final, está se resolvendo, mas quantos anos não durou o processo, por exemplo, de inventário do Marcos Paulo, que foi um diretor da Globo? Um caso famoso, a gente sempre cita esses casos. Ele teve um patrimônio de 25 milhões, aproximadamente, e houve uma discussão muito grande nos tribunais. Além da questão da briga, o planejamento sucessório ele vai evitar que o patrimônio ele se perca em um processo muito longo de inventário. Quantas vezes um patrimônio, principalmente os patrimônios que são constituídos, por exemplo, de carros, né, bens que se perdem com muita facilidade com o tempo, esses bens eles acabam entrando numa discussão enorme e acabam se perdendo, né? Além disso, ele gera uma economia muito grande com tributos. Eu vou falar daqui a pouco sobre a holding familiar. A gente consegue uma redução de aproximadamente 50%. Você vai pagar metade do imposto de renda que você pagaria se você tivesse ali que fazer a gestão daquele patrimônio como uma pessoa física, né? A holding patrimonial é uma pessoa jurídica que é criada. E acho que é legal também a gente falar sobre os instrumentos do planejamento sucessório. Vou falar um pouco sobre a doação e sobre a holding familiar. A doação é um instrumento que é muito importante no planejamento sucessório e que vai ser, acho que, o principal instrumento, né? Ele vai fazer com que o dono de um determinado imóvel, por exemplo, ele consiga doar ainda em vida esse imóvel e nessa doação de imóvel ele consegue estabelecer cláusulas que ele fica mais assegurado, né? Então ele consegue estabelecer cláusulas de usufruto, ele consegue por exemplo, estabelecer cláusula de incomunicabilidade. Às vezes você fica com receio, né? Se você vai doar um bem para um filho, para uma filha, e às vezes você sabe que ele tem um companheiro ali, um marido, uma esposa que é uma pessoa problemática, né? Então você consegue doar com uma cláusula para que esse bem não se comunique com essas pessoas. Então você resguarda também o seu herdeiro. É possível estabelecer encargos. Você, por exemplo, tem um familiar que você quer doar, mas ele acaba, você vai fazer a doação e esse seu familiar você tem um receio de que ele nunca trabalhe, que ele não conclua uma faculdade, não termine os estudos. Essa doação você pode concluir, você pode fazê-la com um encargo e dizer, olha, se você, por exemplo, não terminar a sua faculdade, essa doação não vai ter efeito, né? E aí você estimula também aquela pessoa a concluir o seu ensino, enfim.
A doação também, a gente costuma dizer que o usufruto é sempre bom que seja feito de forma vitalícia, né, justamente para que a pessoa ela tenha uma segurança. Né? Você não pode, no Brasil, doar 100% do seu patrimônio. Então, você sempre tem que estabelecer essa cláusula de usufruto vitalício, porque você vai doar esse imóvel ainda em vida, o imóvel vai sair do seu patrimônio, vai integrar o patrimônio de uma outra pessoa, porém, com o usufruto vitalício, você vai poder, apesar de não ser o dono mais, você poderá alugar o imóvel, receber o valor do aluguel, você vai ter, na prática, ali, todos os poderes de um dono, né? Quase todos os poderes, não falando de uma forma muito técnica para que as pessoas possam entender. E basicamente é isso, além da doação, não sei se tem alguma dúvida aí sobre doação dos ouvintes. Tem sim, doutor. Inclusive, a Alessandra Souza parabeniza a gente pelo programa e ela faz a seguinte pergunta: posso doar meu único imóvel a apenas um dos meus filhos? Olha, a doação de imóvel, né, no Brasil, como eu falei, vigora o princípio do patrimônio mínimo. Então, ninguém pode doar todo o seu patrimônio. Você sempre tem que ter uma reserva que seja suficiente para a sua subsistência. Poder não pode, né? Mas existem mecanismos que a gente vai fazer tudo de forma legal, obviamente, para que você consiga, talvez, até doar. Como eu falei, o usufruto vitalício é uma das formas. Se você tem um imóvel, né, e você tem interesse em doar esse imóvel para algum herdeiro seu, você pode fazer essa doação, tá, desse seu imóvel, mas você estabelece o usufruto vitalício, que aí você vai ter aquele patrimônio mínimo reservado ali, respeitado, e não vai ter um problema no futuro de uma anulabilidade dessa doação. Muito bom, doutor. Mais uma perguntinha só, pode ser? Pode ser. A Bianca Rezende perguntou o seguinte: posso doar todos os meus imóveis aos meus herdeiros e ficar sem nenhum bem? Olha, poder doar todos os imóveis é uma pergunta que a gente vai ter uma resposta parecida, né? Você não deve doar todos os imóveis sem ter alguns cuidados, né? Você tem que ter sempre o seu patrimônio mínimo para a sua subsistência respeitado. E você tem que tomar muito cuidado com a doação, sempre estar assistida por um profissional que seja especialista, um expert naquela área, justamente para que não tenha um processo no futuro, para que seja fruto de uma ação anulatória, né? Então, a doação ela tem que ter alguns cuidados. Você precisa respeitar também a legítima dos herdeiros. Então, 50%, né, dos bens que são do seu patrimônio, na verdade, 50% desses bens eles são reservados para os herdeiros. Então, você também tem que tomar esse cuidado. Tem a questão da meação também da esposa, que aí vai influir o regime de casamento. Se você, dependendo do seu regime de casamento, por mais que o imóvel até esteja no seu nome, de repente você tem uma companheira, uma união estável, esse imóvel está só no seu nome, mas você precisa respeitar metade desse bem, porque metade do bem, na verdade, é da sua esposa ou da sua companheira. Então, é preciso tomar muitos cuidados na doação e sempre se consultar com um advogado que seja especialista na área para você não ter nenhum problema. Exatamente.